Olá, fã do horror! Bem-vindo a mais um episódio do Trash Modernizado e nós vamos dando continuidade à comemoração dos 20 anos de A Bruxa de Blair, que a gente teve o programa passado, que foi topzera da balada. Espero que você tenha assistido, assim como eu espero que você já tenha se inscrito no canal e também ativado a notificação para receber os próximos vídeos. Agora, Bruxa de Blair criou o Found Footage, né? Não que ela tenha criado, você tenha sido o primeiro Found Footage, mas o termo cunhou o termo. E vamos fazer um especial sobre fitas encontradas e falsos documentários. Aquele lá da câmera tremida, aquele lá da câmera na mão. Tosco. Aquele gravado daquele jeito, sabe? Que tipo, teve uma enxurrada que teve 347 mil iguais, mas tem uns bons pra caramba. Então é esse que vai ser o episódio de hoje. A gente volta daqui a pouco para desmiuçar o tema depois da vinheta. Eu quero começar fazendo a pergunta que não quer calar sobre Found Footage. Quem edita o Found Footage? Porque a gente nunca tá vendo material bruto. O que eu acho mais sacanagem é quem coloca trilha sonora no Found Footage. O cara tem... não é quem encontrou, né? Quem editou. Poucas vezes tem o caso. Se o cara pegou umas 12 horas de fita bruta, a gente não tá... Tem um chamado Butterfly Kisses que tem essa perspectiva. É sobre o cara que acha as fitas e edita pra transformar num filme e tentar convencer os outros que é real. Mas o Noroi tem também uma coisa meio assim, né? O japonês excelente, né? Mas é isso, né? Quem edita o Found Footage, porque as fitas foram encontradas. Mas você não tá vendo 12 horas de gravação. Mas imagina a trabalheira, né? Aliás, um dos problemas, já pra começar, do formato, que é um formato que eu amo de paixão, tipo, eu não consigo me conter. Falou pra mim que é Found Footage, que é falso documentário, eu já assisto imediatamente, pode ser ruim, pode ser que não. É justamente o tamanho deles, né? Esse formato, esse padrãozinho Hollywood de 1h30, não funciona. É nocivo pra eles, né? Os filmes têm, tinha que ser mais enxuto pra dar certo. Tanto que as antologias... Tipo Hack, né? Hack é ali no... Curtinho. E as antologias, o VHS da vida, dá certo justamente porque é curto. Mas... Verdade, é um fato. Mas vale lembrar, a gente fazendo aqui, antes da gente começar a falar dos nossos Found Footage preferidos, o porquê, a gente sempre começa dando aquele contexto histórico, né? Que é o serviço de utilidade pública do Trash Modernizado. E como a gente bem sabe, Cannibal Holocaust de 1980, de Ruggero Deodato, foi o precursor, né? Foi o primeiro... Pioneirismo completo. Found Footage no sentido de encontraram as fitas mesmo e queriam ser exibidas ali para aquela estação de TV da Atena da época, que ia passar porque queria passar de qualquer jeito. Somos os verdadeiros canibais, Quem né? Quem são os verdadeiros canibais? Treta, né? Esse termo, essa introdução de que as fitas haviam sido encontradas e tal, pelo ineditismo da coisa, enganou muita gente. Os envolvidos ali na produção foram julgados até eles participaram. Ô, seu juiz, era mentira, seu juiz. E é uma coisa interessante porque, pensa, anos 80, aconteceu algo parecido com a galera da produção do Guinea Pig, aquela série japonesa de tortura explícita e tal, que eles tiveram que provar que o material deles era realmente ficcional, assim, senão eles seriam todos presos. Então... Não, mas até hoje você vê o Cannibal Holocaust e choca demais a qualidade dos efeitos práticos. E o que pegou foi os animais sendo mortos, né? Aquilo ali. E também tem o lance dele. O Deodato teve que levar os atores no tribunal, né, o seu juiz? Aqui eles estão aqui vivos. Os caras estão vivos aqui. E os próprios atores ficaram sumidos tempo depois do filme, né? A pedido do diretor. Então teve também esse... Rolou o pioneirismo completo, mas muito deliberado, assim, muito bem pensado. Sim. Mas é toda a parte do marketing da coisa. Mas é legal pensar no terror como o precursor do estilo mesmo, porque se você pega o Drácula, mais o Drácula do que o Frankenstein, são aqueles livros epistolários, né? Que tem uma carta dentro do livro, um diário dentro do livro. Então não deixa de ser a ficção dentro da ficção, que, assim, essencialmente, né, etimologicamente falando, não deixa de ser aí o começo da coisa toda. A Lovecraft usava muito esse formato também, de ser o narrador da história, ser o personagem, e você enxergar o conto através dos olhos do personagem principal. Esses grandes autores trocavam muitas cartas, era comum da época, né? E eles levavam... Tinha todo aquele ciclo com que ele trocava as cartas com um grande amigo, e aí eles levam isso para sua obra. Então não deixa de ser aí o pioneirismo da coisa toda. E eles já percebiam isso lá no começo, que você trazer o leitor pro ponto de vista do personagem principal tornava a coisa mais interessante. Porque a imersão do Found Footage é a coisa principal, né? Você tá ali sendo testemunha ocular junto com o personagem naquela narrativa. É a imersão, a proximidade, é possível
E outra coisa também, que, de novo, traz um outro problema, que é por que diabos a câmera tá ligada, né? São poucas as histórias que justificam isso. A câmera tá ligada naquele exato momento que consegue capturar o porquê daquilo, né? É tipo REC, aconteça o que acontecer, não pare de gravar. REC pra mim faz muito sentido, porque ali ele tá pegando uma coisa que é totalmente inédita, uma coisa que... uma profissão deles de repórter, eles são obrigados a tipo a o comando da madrugada deles, né? Com certeza. Eles são obrigados o homem do sapato branco. Eles são obrigados a continuar filmando, depende do que vai acontecer ali, pode mudar a carreira deles, mudar a vida, então... E no final a câmera serve como lanterna, como visão noturna da... Isso sempre me lembrou o Extermínio 2. Vidal. Exatamente, o 28 semanas depois, aquela cena que eles estão no metrô tudo escuro, eles vêm pela visão noturna da arma lá. Me lembro bastante. Mas vale lembrar que o primeiro found footage mesmo, sem ser porque o Canibal Holocaust ele tá incluso... É um elemento, né? Incluso, exatamente. É um filme de 1983 chamado McPherson's Tape, ou UFO Abduction. Que é difícil de ver. Assim, eu recomendo ver caso você seja fanático, mas olha... Que é a versão... A primeira versão do... Alien Abduction Incident in Lake County, que é de 98. É uma família numa festa ali na casa, né? Tipo, tá rolando alguma coisa ali que tá uma reunião familiar. E aí houve um barulho, as luzes apagam. Eles gravam, né? E aí eles estão lá com a câmera o tempo inteiro, eles vão averiguar o que é, e aí tá lá a nave com os ETzões lá saindo da nave. Mas tipo, é difícil, mas ainda tem muita importância histórica. Eu gosto da versão expandida, né, que depois eles transformaram, é um curta, né? É um curta de 83. Curta de 83, que depois eles virou um filme, fizeram um filme com o sucesso aí da Bruxa de Blair, mais ou menos. Não, veio antes. Veio antes? Veio antes, 98, a Bruxa de Blair 99. Muito curioso. Muito curioso isso, como é que é a sincronicidade, né? As eletromagnetismo. Estão no ar, exatamente. Mas recomendo ver só pra quem é muito aficionado por isso, porque olha... pra conhecer a gênese da história toda, né? Mas eu gosto da versão expandida. Me entretém, porque eu tenho um pavor de filme com ET. E é uma coisa que depois foi bastante explorado no found footage, a questão do alienígena. De contatos do quarto grau a Phoenix Forgotten, Skywalker Ranch. Tem muitas coisas, assim, o VHS, o último segmento da parte 2, que é tensíssimo, mas eu acho que dá pra separar o Phoenix Forgotten e o Contato de 4 Grau como algo de alto nível, assim. Porque é uma coisa que faz muito sentido, porque a maioria dos relatos de ufólogos, assim, são baseados em filmagens clandestinas. Clandestinas, não, filmagens... Amadoras. A última temporada de Arquivo X tem o Mulder tirando foto dele mesmo com o celular, não consegue se comunicar com a tecnologia. Que é uma coisa que infelizmente a tecnologia matou, né? Depois que todo mundo tem o celular com câmera, ninguém nunca mais viu o desfilador. Pois é, exatamente. E é também um pretexto, se você visse, você ia filmar até o final. Eu já filmei um UFO. Rapaz. Eu tava na faculdade de Biologia em 2005, eu tava com uma câmera emprestada em casa. Em 2005 era difícil câmera, assim, não era do jeito que era nesse nível. E eu ia filmar um teatro, uma peça de teatro, eu tava com essa câmera lá. E aí eu tô olhando pela janela do meu apartamento, tinha um troço bizarro em cima do prédio na frente, eu tenho isso gravado lá. Tipo, não sei o que é, logo é um OVNI. Então, por definição... Então, a única vez que eu vi alguma coisa bizarra, eu não tinha celular, a gente tava andando de bicicleta, e aí a gente parou na casa de uma outra pessoa que ia andar de bike com a gente ia de uma cidade pra outra, de bike e tal. Tipo Stranger Things, Stranger Things, era interiorzão e tal. E aí a gente tava na calçada esperando e tinha umas luzes no céu, umas 5 luzes. E elas estavam indo e a gente falou, são tipo formação de avião e tal. Só que de repente elas começaram a se movimentar muito. E aí eu tive um lapso temporal. E aí foram embora, né, sabe? Tipo, elas começaram a se cruzar e... Que demais! Muito Foi bom. a única vez que eu vi uma coisa, e é aquilo, eu não tinha um celular, e hoje em dia ninguém mais vê isso. Exatamente. Acho que você ia ter falado, agora eles têm celular, não vamos Muito aparecer pelo contrário, mais. todo mundo agora só fica assim, ó. Ninguém tá olhando. Talvez seja isso também, ninguém mais vê o céu. As pessoas não olham mais pra cima, todo mundo olha pra baixo. Pode crer. Ninguém seguiu o que o Leonardo Nimoy falou. Tá aqui, continua olhando para ó. Você seria engolido assim, ó. Deprimente ao extremo. Meu Mas, ao mesmo tempo, o fato da gente ter esse celular e ter essa tecnologia permitiu o avanço dos filmes de found footage. Sim, tem found footage filmado só com celular. Né? Exatamente. Tem de todos os formatos, os tipos possíveis e imagináveis, de unfriended, até aquele do chat roulette lá. A gente vai tentar esmiuçar um pouco, trazendo os que a gente acha mais relevantes, dentro de cada subcategoria que o negócio destrincha pra cacete. Né? E
E aí depois a gente, vale um adendo que a gente teve como um documentary, que a gente até comentou no episódio de Serial Killers, o Aconteceu Perto da Sua Casa. Maravilhoso. Que aí entra já que a gente tá nessa linha tênue entre found footage e mockumentary, que é o falso documentário. Mas aí parou por aí, veio a Bruxa de Blair, e é engraçado que não foi o pós-Bruxa de Blair que rolou o boom subsequente, demorou pra vir o boom do found footage. A gente anotou aqui algumas coisas, teve alguma coisa ou outra um pouco antes. Noroi, que eu falei, é de 2005, então ele... Mas ainda assim, é tipo 6 anos depois. 6 anos depois, exatamente. Mas é engraçado que 2007, 2008 foi o ano do found footage. Porque aqui, anotando aqui nas anotações, em 2007 nós tivemos o Atividade Paranormal. Que aí foi de novo, né, um novo divisor de águas. Exato, que é o filme com o maior ROI da história do cinema. Custo-benefício, né? Continua sendo, Bruxa de Blair era... Ele custou 15 mil, 15 né? mil e foi 104 milhões, uma coisa assim, né? No final de semana de estreia, né? O Bruxa de Blair foi o quê? Uns 20 mil pra faturar uns 300 milhões, coisa assim. Então, é surreal. Uma coisa absurda. Jason Bourne, né? E vale sempre falar daquela história da Atividade Paranormal, que é um filme de 2007, estava minguando nos festivais até parar na mão do Steven Spielberg, que aí ele assistiu e ele jogou o DVD no lixo. Tal qual o Guilherme Lopes. Tal qual o Guilherme Lopes, já falamos sobre isso e sugeriu um outro final e etc. E foi só a mocinha da DreamWorks que comprou a distribuição, que aí a Atividade Paranormal virou o que virou. Mas ele foi lançado comercialmente só em 2009, 2 anos depois. Mas em 2007 a gente teve também, que acho que foi o primeiro, que foi o Diário dos Mortos, mesmo não sendo ali o catalisador, mas o Diário dos Mortos, o Romero estava ali sempre à frente, né? Mesmo já coroa, já 60, mas ele tava... Que era o negócio do YouTube, né? Continua gravando porque a gente quer bombar no YouTube, imagina. Que a explosão do found footage nessa época é muito a ver do início da cultura do YouTube. Do vlog, né? Foi época. E também da digitalização da imagem, né? O fato de não ser uma coisa mais análoga e não ser uma coisa mais de tão difícil acesso. Exato. Qualquer um conseguia fazer. As câmeras diminuíram muito, o arquivo expandiu muito, então você precisava ter muita expertise ali para conseguir operar. Era muito mais próximo. 2007 saiu o smartphone, né? O iPhone de 2007. Com certeza, então, isso aí tem um papel crucial para a popularização desse formato aí. A questão do digital, né? Aí a gente teve também em 2007 o Hack, que é um filmaço, que é um dos melhores. Melhor filme da década passada, na minha opinião. Nesse formato também, um dos melhores. Gosto muito. Poughkeepsie Tapes. Um dos mais pesados, né? E esse sim é no formato de falso documentário. E esse é desgraçado mesmo. Esse é aquele que vocês me deixam e falam, caramba. É um dos maiores de serial killer também, né? Lida muito bem com a síndrome de Estocolmo, então. E no ano seguinte a gente teve o Lake Mungo. Filmaço. Nossa, esse é de arrepiar. Recomendo assistir de noite sozinho, porque tudo apagado. É muito crível. Também tem essa, né? Os falsos documentários conseguem fazer aquele lance que a Discover, né, NetGeo fazem muito. E você sente como se aquilo fosse verdade. Às vezes você até precisa mesmo de um atestado dos realizadores. Tipo, isso aqui, no caso do Contato de 4 Graus, tem inclusive a Milla Jovovich dizendo, né? Isso aqui é baseado em fatos reais, eu sou a atriz Milla Jovovich, vou interpretar. Então eles vão, né? Mentira. Eles são apelativos. Um clima, né? É onde eu acho que é legal. Você prepara a imersão, né? A gente tem esse tipo de introdução já no Massacre da Serra Elétrica. Sim, mas aí eles formam uma reconstituição, né? Tipo, o que você vai ver aqui foi o que aconteceu com os caras, mas não era um found footage, né? Aí quando eles colocam isso... Não dá ideia. Se bem que no remake tem umas imagens, lembra? No remake tem a polícia entrando. Mas não dá ideia de fazer um found footage. Porque no original é só foto, né? Tem uns frames... E aquele barulho, né? Da Polaroid. Muito pesado. Lembra que uma daquelas... Aquele samba do crioulo doido do Sexta-feira 13, o novo versão found footage, né? Tinha esse papo, pode crer. Tinha esse papo. Em 2008 nós tivemos, acho que talvez a maior, ou talvez, não sei se a maior bilheteria de todos esses, que foi Cloverfield Monstro. Ai, meu Deus. Quem foi o responsável por isso? Não sei. Os caras fizeram uma campanha pra esconder qual é que era e o Brasil veio em plau. Tá aqui, ó. Na tua cara, Monstro. Monstro! Essa franquia é uma franquia maior engodo do cinema. Mas o primeiro é muito bom. O primeiro é bem legal. legal. Você assiste ainda. Tipo, sei lá, eu não gosto muito do visual do Monstro. O motivo do cara voltar por causa da menina é muito bom. E a cena lá deles no metrô é fraquíssima com aqueles bichinhos. Eu tenho um problema com a escala do monstro, que parece que ele aumenta e diminui dependendo Mas todo filme de monstro é assim. E aí
Porque tinha aquela famosa, o teaser, né, da cabeça da Estátua da Liberdade. Você, cara, aí você vê o monstro, ele é menor do que a Estátua da Liberdade. Como é que ele jogou aquilo? É um monstro meio molenga, assim. De qualquer forma, assim, eu acho um bom filme, porém a franquia Cloverfield é uma palhaçada. É impecável, mas eu gosto bastante. O J.J. Abrams é um cara, assim, de muitos altos, muitos baixos, altos altíssimos, baixos baixíssimos, né? Star Wars que diga. Então, o que eu tava falando mesmo? Não passa a cadeira. E aí a gente começou, a partir daí que começou. Tem quantas atividades paranormal? A gente tá esperando o 7º, né? São 6 mais os 2 spin-offs do Tóquio Marcados pelo Mal. Espero muito ansiosamente o 7º, quero ver o desfecho. 9 já, então. Esse vai ser o 9. Isso, 8, né? Eu acho que é muito rentável, né? É um formato que é muito... Depois do primeiro eu prefiro o 3. Com certeza, é excelente o 3. Excelente. Eu gosto bastante de vários, mas eu nunca sei qual é qual. O Tóquio é bom. O 3 é aquelas são pequenininhas que volta, VHS. Que mostra que o pai delas, que era o cara que gostava de vídeo, que colocava a câmera... os números pares os números ímpares são melhores da franquia. O 2 assim, até que não. Aqui o Dimensão Fantasma, o último, é realmente muito ruim. Porque assim, pra onde eles vão levar quando a coisa cresceu do jeito que é? No final do 4, que tem toda aquela seita das bruxas, eles não conseguem continuar, então eles voltam. A gente não tem ainda o desfecho de toda a seita da bruxa, né, da avó delas e tal, que aí o negócio começou a tomar forma demais. É que muitos filmes, né, tem que expandir para algum lugar. Mas assim, confessando, a gente contou da experiência pessoal da Bruxa de Blair, foi um filme que impactou bastante o primeiro Atividade Paranormal quando eu vi no cinema, por causa que o burburinho tava muito forte também. E você teve problema na sala? Porque pra mim foi maravilhoso. Então era a época que as pessoas assistiam os filmes no cinema. Né? Não tinha WhatsApp, não tinha... Ainda era aceitável. Dava pra ser no cinema numa boa. E eu peguei... Era Paris, né? A Paris fez várias pré-estreias antes de estrear, o filme estrear mesmo, porque tava... Boca a boca, o burburinho lá na gringa tava muito forte. E aí eu lembro que eu fui numa dessas pré-estreias, sexta-noite, última sessão, foi tipo... Eu saí de lá e falei, cacete, faz tempo que eu fui. E é legal que é um filme que não acontece nada. Nada, feijoada. Nada. E você sabe que vai acontecer alguma coisa. Então, o não acontecer nada vai te deixando tenso. É um filme de terror. A hora que acontecer, o negócio vai desandar de um jeito. Que ele é de rotina, né? Dia 1, dia 2, tal hora, a galera lá, tem um negócio estranho aqui. E você fala, a hora que o bagulho chegar, tem coisas assustadoras. E ele vai aumentando essa tensão. Assim, mas também eu acho que se tivesse meia hora a menos, esse filme seria tipo obra-prima. Sim. Como tantos outros filmes do formato. Todo filme você pode tirar meia hora, cara. Tem uns que você pode tirar uma, tipo Suspiria novo. E aí Ai, Deus, tá. E aí o problema é assim, eu não gosto do 2, mas aí depois o 3 eu achei firmeza de novo. E aí a gente, vamos fazer uma listinha aqui, um catadão dos nossos filmes preferidos. Senão a gente fica até amanhã. Quantos são no IMDb? São mais de 580 filmes de terror, são mais de 800 filmes found footage. Mais de 585 de catalogado como found footage. Imagina, a gente ia passar tipo ao fim, episódio 1, episódio 2. Eu sou a favor, mas né? Max só é fãzão. Então vai, começa contigo. Vou escolher um, eu fiz... Você que tem mais conhecimento, então você pode dar aquelas dicas também, além de falar o seu preferido, dar aquelas dicas de que o cara não vai conhecer esse filme. Então vou mandar 2 em 1. 2 em 1 que é cinema sul-coreano com found footage. Cinema sul-coreano, óbvio que eu ia falar. Que é o Gojin-Yan. Vem na onda desses filmes de manicômio abandonado, mas ainda na onda desses youtubers famosos que vão passar o final de semana no manicômio abandonado transmitindo ao vivo. Querem que a gente passe um final de semana no manicômio abandonado? O problema é seu, já não vai. Tinha tudo pra ser, tipo, em premissa, parece muito difícil de ser feito e difícil de ser bom. Mas só que, Coreia do Sul, né? É excelente, excepcional. Eu diria que a Coreia do Sul tem a sua própria Bruxa de Blair e Gojin-Yan é esse filme. Tem título em inglês ou título em português? Em português não, em inglês eu esqueci. Mas é alguma coisa a ver com Gojin-Yan. Manicômio abandonado, alguma coisa assim. Mas Gojin-Yan vale muito a pena. Isso aí no Brasil chamou Manicômio Maldito. Algo do tipo. Manicômio do Medo. Do mal. Manicômio do Medo. Esquecido. Youtubers esquecidos seria um bom título. Youtubers malditos, mas vale muito a pena. Então eu colocaria esse, porque eu fico surpreso de comentar sobre esse filme e muitas pessoas nunca ouviram falar. E também é muito recente. Saiu no maravilhoso 2018. Né? Saudades 2018, hein? Pois então eu começo com esse. Qual é o teu, Marcos? O meu é o Exército de Frankenstein. Esse é bom demais. Eu acho muito, muito foda esse filme. Aquelas criaturas são muito absurdas. Os monstros steampunk ali. Aquela coisa meio... Eu cheguei nele por recomendação sua e da Nia, que eu nunca tinha visto. Nossa, eu acho talento. Quando é final do ano,
Final do ano, anota aí, compromisso é dívida, a gente vai fazer o especial Melhores da Década, porque a gente tá acabando, 2019 já vai entrar 2020. Cacete, já vai entrar 2020. Ó, só tem mais 6 meses aí o ano, hein? Aproveita bem esses 6 meses. Sai filmes bons esse ano, né? Puta, tá, 6 meses. Eu espero também, porque tá. Vai ser um bom segundo semestre. Vai ser um top 9 com 3 filmes. Top menos 9, né? E com certeza tá na minha lista dos melhores filmes da década. Eu gosto bastante. Frankenstein's Army. Eu acho legal. Cientista maluco, Segunda Guerra, experimentos secretos. O design das criaturas é muito bom. Mas Silent Hill, Steampunk, Steampunk. O found footage é bastante... às vezes não é, mas é muito divertido. É tipo uma questão do tipo, como que tinha uma câmera dessas naquela época? Capturava áudio. Você tinha que armar um negócio ali, né, na segunda... Porque se passa na Segunda Guerra, né? Exatamente. Que é um exército de criaturas... Que era o maior problema na época, tipo, câmera não captura áudio, tipo, né? Como que... Aí a gente aceita, mas é divertido demais. É divertido demais. Tem certas coisas que a gente aceita, tipo, o Gui gostar da Bruxa de Blair 2, e só vai, né? Tipo, não tem essa. E o seu? O meu é VHS. VHS 2 também tá na minha lista dos melhores filmes da década. VHS 1 e 2, assim, eu acho que o terceiro desanda demais, porque eles fogem da proposta. Exceto aquele foda da viagem no tempo lá, da dimensão, aquele legal, bem legal. E é um filme, é uma antologia onde tem uns detetives, né, investigando ali um crime. Eu nunca lembro se esse é algum ou se é o 2, eu misturo os dois. Eu primeiro, os dois entra numa casa. Isso, e aí tem várias fitas. O 2 é o cara que fica assistindo, né? Isso. Eles encontram várias fitas e aí ele começa a colocar no VHS para ver. E cada uma das fitas tem uma história diferente. São diretores independentes do Mumble Gore ali. Tem o Ty West, tem o Adam Wingard, Simon Barrett, tem o Eduardo Sanches tem o maluco do The Raid. O segundo tem o The Raid, que é a melhor história de todos os VHS. O Safe Haven, né? Que é do Garrett Evans e do Timo Taj Mahal. O time do Macabre. Né? O Macabre. E é legal A Noite Chega Pra Nós. O VHS foi vendido de uma forma interessante, que você pagava como se fosse uma entrada digital, porque o Bloody Disgusting que produziu esses filmes. E aí você tinha acesso a tal hora, tal dia, o filme tinha a premiere digital dele. Era bem interessante, e é assim que ele se pagou. Né? Eu acho ele muito bom, porque ele é muito apaixonado, assim, é uma coisa feita pela galera do Mumble Gore, que foi educada pelo cinema de horror via VHS, né, do home video. Então eles trouxeram todo o conhecimento deles ali para interpretar histórias que são até tradicionais com essa visão do found footage. E é isso, né? História de monstro, história de zumbi, história de alienígena, de fantasma. E são dois formatos que conversam demais, a antologia e o found footage. Né? Eu acho que funciona, que é aquilo que você comentou no começo, funciona melhor quando é história mais curta, porque você consegue justificar o uso da câmera, você consegue manter a imersão mais linear. Assim, ele é porrada o tempo todo, né? Às vezes quando você estica muito, você acaba saindo ali. Mas tá, peraí, isso o cara não ia estar filmando. Exatamente. Ele ia estar fugindo, ele ia te jogar da câmera. Exatamente. Então quando você encurta a história, ele te convence mais concretamente. Com certeza. Ó, um outro, que também é de um formato específico, que foi uma explosão na época na internet, né? Do tipo 2007, se eu não me engano, 2008, que foi aquele lance do chat roulette. Sim. Lembra você entrava num site, abria sua webcam e qualquer pessoa do mundo podia entrar lá pra ver, e você podia ver qualquer pessoa do mundo que tivesse disponibilizado a sua própria webcam lá. Só tinha putaria, né? Tem no YouTube, agora todo mundo já conhece, mas tem não sei se é um cara, se é uma menina que é maquiador. Então ele fazia umas maquiagens muito foda e entrava nesse negócio aí. Pra assustar, né? A galera tomava... Então tem vários registros no YouTube, vale a pena dar uma procurada. Aí o filme em questão chama The Dam. Dam tipo o artigo... D-E-N. The Dam. Sobre uma... Não é a banda lá de uma estudante também fazendo um estudo sobre isso, sobre esse chat roulette, e ela cai uma menina presa num cárcere privado, e ela vai investigar sobre isso. Então junta esse formato de interação de mídia social com o lance da Deep Web, que era uma coisa muito em voga na época. As pessoas estavam ouvindo falar disso nessa época. Também é um filme bem feito, tem essas questões de... tá muito ligado à webcam dela, por que a webcam tá ligada, por que tá... Mas aí entra muito o lance da decupagem, de ter um material muito vasto e de pegar os melhores momentos para fazer um filme. E o final é bem surpreendente, também é outro que poucas pessoas que eu converso ouviram falar, então eu recomendo muito. Eu falei aqui do 2007, 2008, mas 2014
A gente teve bastante também, eu já falei do Exército de Frankenstein, e eu anotei que a gente teve em 2014 A Possessão de Deborah Logan. Excelente. É muito bom, gosto muito desse filme. São poucos os filmes de possessão demoníaca no formato, né? Tem o Último Exorcismo, Que é um Deborah pouco Logan, antes, né? 2011, né? e aquela porcaria. Ali. Exatamente. E o Michael King, né? A possessão de Michael Que é King. 2014 também. Você vê? Possessão de Michael King. E assim, tem 580 e tantos filmes, aí no meio tem muita coisa ruim, que é aquela coisa do found footage nosso, tipo Área 51. Eu diria que é 10-1, assim. Apollo 18. Que poderia ser excelente. Poderia né? ser. O 18 tem muito potencial. Eu Muito. acho que a coisa da criatura, eu acho que perde muito. Exatamente. Exposição. Tem um que eu gosto muito, que é aquele Europa Report, eu não lembro como que ele veio pro Brasil, o nome, que sim. é Expedição Europa, Exploração Europa, que é bom. dos caras que vão pro... que é a Expedição Europa. é a lua de Júpiter. A Europa é a lua de Júpiter, eles vão lá e sensacional, porque found footage com nave espacial também é um negócio que, porra... E foi Funciona feito muito pouco. E feito com o cara do Distrito 9, né? O Charlton Copley. Exatamente. É muito O grego, bom, eu gosto é muito muito desse legal. filme. E... Então é esse que você pega, então? Todos esses. Europa, falei. todos esses. Menos a Possessão do Michael King, que é muito Perdi ruim. até. Muito ruim. Esses serão no cinema. Eu vou aqui pegar no um que é Vocês questionável. já assistiram um agora que eu... Peraí, só que é um cara que ele via... Ele tá viajando de férias e ele é mordido por um vampiro? Foda Brasil. demais, Afflicted, ó. muito bom. Infected, Affected, era o meu terceiro. Tá no- Aí, tem ó, como que é o nome? Infected. E tem Não, inf- é Afflicted. Afflicted. Ou é Infliction. É que é tudo tão parecido. É uma coisa tipo infectado. Tá aí no... Muito bom. No É, GC. tipo, ele tem uma doença terminal e um amigo vai fazer então mochilão eu tava na aqui Europa. tentando lembrar o nome desse filme porque eu ia colocar ele na minha lista. Eu acho que é Inflicted. Inflicted, eu acho. Inflicted, eu acho. Assisti assim, danada. Tinha na Netflix Demais. Tinha. Muito bem feito. Danada. E é legal saber a surpresa. A gente nem vai jogar aqui o spoiler, mas tem um... Vale muito a pena. Ele é super bem feito. Lembra até aquele lá que não é de terror, mas tem a molecada descobrindo superpoderes. Sim, que é do Josh Tank, o Poder Sem Limites. Muito Sem bom. Limites. Poder Sem Limites. Vale a pena Esse ver. também é bem bom mesmo. E o... Tamo aí pra estrear o Histórias Assustadoras, Scary Stories to Tell in the Dark. Do O André Dr. Alfredal surgiu com o Caçador de Troll. Que é outro desse nível de espetacular, assim. Vale muito a pena. Eles começam com uma premissa bem básica, tipo, temporada de caça, os ursos já estão mortos. E aí vai pro Indiana Jones da Noruega, da Suécia ali. É muito maluco esse filme. Ele Que- passa por várias coisas ali. Né? E aí, falando em maluco, eu tenho que pôr aí, porque acho que todo mundo tem que ver o What We Do in the Shadows, né? Que, Isso, é. Sim, sim. que é também É um mais falso alto documentário. nível. É um falso também, documentário, tem várias ali. Kim Kardashian encontra... Os Kardashian encontram os vampiros. Eu não assisti a série, quem assiste diz que é divertida também. Eu vi também. Que inclusive tem a segunda série, né? Tem a série dos lobisomens e agora saiu a série dos vampiros, então é um produto que esmiuçaram um monte. Mas o filme não tem como, esse filme é espetacular demais. Eu ia comentar um que eu gosto bastante, assim, mas é muito Questionável. que é o Willow Creek, que é o Questionável. do Frankenstein, não, do Pé Grande. Realmente Eu questionável. tenho uma certa... Carinho pelo Pé Grande. Carinho pelo Pé Grande, eu gosto muito de filmes, então eu assisto todos, por piores que Inclusive, eles o Hóspede do sejam. Barulho. Inclusive, eu gostava bastante da série, por pior que eles sejam, eu assisto. O Gibi do Rob Zombie. Tem, é bom É também, tem uma verdade, resenha. pode crer. Olha, duas Gosto pessoas bastante. elogiando o Rob Zombie no mesmo episódio. E aí, é praticamente a Bruxa de Blair, assim, ele é muito parecido à história, né? Só que envolve o Pé Grande, eles vão acampar num lugar onde tem relatos do Pé Grande, e aí acontecem as coisas muito similares à Bruxa de Blair, mas eu acho bem divertido. É do Bobcat Goldthwait, que é o cara que Por fazia o isso mesmo Zed que é do... complicado, né? O Porque Zed. do nada esse cara resolve fazer um cara importante. Zed. O cara fazia o Zed do Academia de Polícia. Meu Ele Deus fez Deus. aquele super-herói que é legal pra caramba lá, que é o... Super-herói não, o God Bless America. Sim, que é sim. legal pra caramba. Então ele tem uma pegada meio ácida ali, aí eu falei, vamos ver qual é. E nos faz pensar por que não tem found footage de animal, né? Ataque animal. Pois é, eu É que eu acho que pesquisei esse lá. deve ser mais difícil de segurar a câmera. Mas você sabe que aí eu pensando nisso, eu lembrei de um que acho que não se encaixa, mas é bom dizer sempre do Werner Herzog, aquele Homem Urso. Sim. Que é um documentário muito, muito deprê,
que não deixa de, né, é um documentário, mas... É igual o Pesadelo, que também Rapaz. ele fica ali no meio, na meia termo de ser documentário, tem ser lá, documentário. tem um pedaço linha direta, mas ele é um documentário. Olha, apesar de esse ter- é o filme que eu não assisti de novo. Não, esse é tenso, mas o Homem-Urso é... E eu caí na besteira de assistir o Pesadelo antes de dormir. Olha aí. Pesadelo Noite, é... Nossa, ideia de jirico, cara. Pesadelo você pode se identificar mais do que você gostaria. Ele pode Eu já tive. abrir portas na sua já- vida que é melhor ficar fechada. Então Eu não já é- não- é um filme que eu não recomendo. Eu já tive os 2 casos de Ele tá na minha lista paralisia do sono. Tá na que- minha lista de filmes malditos, inclusive eu gostaria que a gente fizesse. A gente já fez os filmes malditos na história, Geral, a gente né? poderia trazer os nossos próprios. Gostou da ideia? Comenta aí que a gente vai trazer os nossos filmes que... Porque com certeza Pesadelo eu nunca mais vejo, assim como eu nunca mais vejo Hereditário, por motivos muito particulares. Não que não seja bom, tá? Exatamente, não, é muito pelo contrário. Pois é. Mas saíram uns 3, 4 de fonte de pelo menos uns Na 3 época saiu. de pé grande ali na época, não saiu? E ó, eu vou pegar mais um aqui da minha listinha, que é um que talvez eu considere um dos melhores, tido como, tipo, Bruxa de Blair é meu favorito de todos, assim. Então, o Lake Mungo é um australiano, que é falso documentário também, sobre o desaparecimento de uma garota, filha de uma família super tradicional, normal. Vamos passar o final de semana num córrego, vai, num lugar agradável, com um laguinho ali. Córrego. Quem que vai? E vai mandar um sofá jogar. Larguinho. É que, tipo, aqui a gente tem o conceito de córrego ser um lugar desgraçado, mas os creeks da vida, que aí é o córrego, são pontos turísticos. Na Austrália. Ravinha, né? Ravinha, tipo, na Austrália os lugares são bem cuidados e tal, né? Não vai achar um sofá, uma geladeira. Crocodilo lá, né? Aquele... Porque já é a premissa do filme, a família que vai atrás de uma geladeira no córrego. Eu assistiria esse filme. Mas então, essa família vai, a filha desaparece, depois encontram ela morta, afogada. E aí a presença dessa menina morta na vida dessas Esse filme pessoas. é maravilhoso. É um filme também, tipo, eu recomendo, assista à noite no escuro, Rapaz do céu. sozinho. Esse é. Você Ele vai se consegue arrepender. assustar. Eu assisti ele esse ano passado, eu assisti, no segundo semestre. Então, com uma certa experiência em filme de terror. Fui dormir, Vivido já, né? fui dormir tenso. Que vai, tá vendo? Atestado de qualidade, acabou de ter aqui, então eu recomendo muito o Lake Mungo. Quase 30 anos assistindo um filme de terror e consegui ver um que... Eita! Isso é bom, né? É bom quando a gente se vê surpreendido assim, porque tem muito found footage ruim, né? Muito. Tem mais ruins do que bons, acho. Né? Porque é uma coisa, como facilitou, e aí o horror é muito disso, eu quero fazer um filme de terror, o cara tem uma câmera, vamos inventar uma história que dá pra usar sem muita edição, sem muita pós-produção, então você vai muito na câmera ali pra passar uma certa realidade. O tosco Você tá esconde, inerente, né? O tosco é inerente. Você esconde problemas de maquiagem, Limitações problemas técnicas. técnicas, e aí virou um negócio muito fácil. Então, Exatamente. E falando em found footage ruim, a gente tem a versão Tupiniquim, Rapaz. que é o Desaparecidos. Estreou no cinema, né? Teve Não, um eu fiz, marketing. né? Eu fui assessor de imprensa do lançamento na época. Teve um bom marketing até, mas o filme... É tenso. Era a Bruxa de Blair brasileira. Cara, quando eu fiz a cabine, Marcos. foi vergonha. A galera saindo. E o Não diretor? pergunta, eu nunca pergunto. Na época que eu fazia as cabines, eu nunca perguntava o que você achou do filme. Porque, então, assessor de imprensa que se mete a perguntar essas coisas. Sacanagem, né? Mas eu vi que a galera saiu meio. Enfim. Se você já assistiu aí Desaparecido, você sabe do que eu tô falando. É tenso. Mas ele foi um filme tipo, de certo sucesso até, porque ele Foi. foi lançado em DVD daqueles... Ele tem uma coisa muito legal nesse filme, que é aquela questão de que, tipo, pelos bastidores, rolou um convite para aquela festa, É mesmo? rolou no Wikipedia a lenda do escravo, eles conseguiram enxertar no Wikipedia da ilha de Olha só. Gabela, né? Uhum. Então, teve todo um projeto transmídia ali por trás que eles foram movimentando para criar essa coisa. Então, realmente, teve um grupo no Facebook daquela festa, teve um grupo, a pessoa sumiu, os carros estão aqui, tá ligado? Cadê aquela galera? 2011. Foi isso. Foi Então, isso. é 2011, muito- final de 2011. É muita exatamente. informação fora que Do você bastidor precisa pra tirar qualquer tipo de e proveito. ele foi lançado em DVD foi bem distribuído até, né? Porque filme nacional às vezes sai em DVD, mas você não acha em lugar nenhum. Esse tinha nas lojas americanas a rodo, né? E depois ele foi pra Netflix, então ele E a conseguiu direção é do certo... Schurman, né? Que era um cara que sempre foi queridinho da mídia por causa da família, viajando lá no barco, no polo. E aí o filme dele depois até foi aquele outro foi indicado, né? Por ser o filme brasileiro indicado ao Oscar faz 2 anos, né? Ao invés de ser o Aquarius, né? Lembra aquela coisa toda?
Enfim, realmente é uma família que tem grana, então eles investiram no filme bastante. Mas tem umas coisas por trás que é interessante, mas... O filme assim não tem graça. O filme assim não deu, é muita gritaria, muito mato. Você quer que eles morram logo. Eles são péssimos, né? São péssimos. Tem vários desses filmes, né? Tem inclusive um muito ruim. Se vocês não repararam, tem alguém que não tá participando desse episódio hoje. Por motivos defenestrado, porque o cara já elogiou o Bruxa de Blair 2 no vídeo anterior. Foi no limite, né? E ele queria colocar aqui como um dos principais found footage já feitos, o Grave Encounters. Gui, eu te amo, cara, mas sem condições. Guilherme, sem condições. você vai tomar uma... Sabe quando vai pra geladeira, que nem os atores da Globo? Blacklist. Né? Banco de reserva, você, Guilherme. Beijo. E tem o 2 ainda, que ele assistiu, né? Ele falou, o 2 eu não recomendo não, mas o... Um é bom. Tem aquele espanhol que a gente falou, Misterioso Assassinato de uma Família, que é bom. de 2010. Nossa, a voz do além falou aí, vocês ouviram, hein, gente? Não, é legal. Muito bom. Você achou que o Guilherme ia estar aqui? Né? Pelo menos ele não falou do Grave Encounters. A gente lembrou também do The Bay, que também é muito bom. Também falso documentário. É do Barry Levinson, né? Tem o lance lá da ração dos frangos, que é jogada no mar. E aí o peixe come e sai o parasita do peixe. Inclusive essa cena do parasita no peixe é tenso. E a galera fica muito louca. É bem bom. E eu acho que um dos exemplos recentes que a gente teve, que foi o mais recente momento que chegou aqui no cinema, foi a Maldição da Freira. Isso. A gente tem aí o podcast sobre, a gente comentou que é muito bom, porque tem aquela coisa ele foi gravado com equipamento dos anos 70 mesmo, né? Isso, da época. E a freira que vale, não o Valak. Devil's Doorway, exatamente, muito bom mesmo. Tem outros, assim, se você for esmiuçar, tem outros que saíram depois, mas infelizmente nenhum deles chegou aqui. Poucos chegam no cinema daqui, né? Por isso que aquele francês é muito de barato, destaque. assim, né? Feito, porque eu tava olhando antes de começar, tem muita coisa... Aonde? Onde Onde você tava? Background. No background. Tinha muita coisa no IMDb 2018, 2019 que é... Tipo um Asylum da vida, assim, sabe? Mas eu assisto. Aí por exemplo, nesse Butterfly Kisses, que eu achei relevante, tem um francês chamado Cold Ground, pra quem gosta, que vale a pena. Falando em francês, tem um que é ótimo, que é o As Above, So Below. Assim na Terra como no Inferno. Eu não sei de quando mas se passa na França, 2015. né? É recente, eu assisti no cinema. Não, 2015, 2016, por aí. De onde ele é, mas é que ele se passa na França, por isso moderno, ele é turismo clandestino nas catacumbas de Paris. Isso. Pelo menos eu lembro de ter assistido no cinema e fiquei impressionado com o lance do som direto dele. Sim, mas a ambientação nas catacumbas ali é muito foda, assim. Esse lembra um outro, um australiano chamado The Tunnels, que também é sobre isso, né? Sobre lugares proibidos. O Chernobyl do Oren Peli, que poderia ter sido tão bom. E ele é um dos únicos pelo menos é o único que eu me lembro, que ele é found footage, porém não é ninguém segurando a câmera. Daria pra fazer uma aqui nas galerias ali embaixo da Paulista? Daria pra fazer um... Daria, aqui no Brasil é massa. Daria pra fazer umas coisas aqui no Brasil, mas fizeram desaparecidos. Qual que era que você tava falando pra gente também, no recente? O Banshee Chapter. Banshee Chapter. Não assisti isso. Já tem um que você anotar. Mas esse é bom. Ele não é totalmente found footage, é uma equipe estão fazendo um documentário num lugar que rolou umas experiências estranhas no passado ali. Ele tem uma coisa meio... Lovecraft é bacana, vale a pena dar uma olhada. Gosto bastante desse. Nós temos muito safado também, acho que não sei se no ano passado que foi vendido como falso documentário também, que era da Casa do Diabo, a Casa do Demônio. Hell House. Hell House, exatamente. Fraquíssimo, o cara fala como se ele tivesse passado, presenciou ali a aparição de uma entidade demoníaca, enrola demais. Que é esse problema de tipo 1h30 pra quê, sabe? E eu lembrei também agora do Digging Up the Marrow, do Adam Green. Então, tipo, Adam Green, o cara do Hatchet, né, o Terror no Pântano. Do Pânico na Neve. Não gosto. Frozen que não vale. Não gosto, mas eu sei que tipo tem o seu... ele foi um filme pra promover o Terror na Neve, né? Tem Terror na Neve pra todo lado. Sim. Tem as suas criaturas. Tem troca ideia com o Mick Garris lá na Comic Con, né? nas Comic Con de terror da vida, né? Tipo, e aí porque assim, ele perde completamente. Tudo bem, ele é bem cômico. É cômico tem que desde o entrar começo. na galhofa, senão... E aí depois entra o Ray Wise, né? Que é o eterno William Palmer, que aí você já vai. Então, não é. Nossa, já perdeu. Já perdeu toda a coisa de O Kenny Hodder faz participação. O Kenny Hodder é o Victor Crowley, né? Da série Hatchet. Ele aparece bastante. Tem um que fica ali entre o humor negro e o horror, que é o Creep. O primeiro, eu acho que ótimo. É excelente. Gosto do segundo. Mark Duplass é um grande cara. Ele tá fazendo aquela série,
tudo se passa dentro de um quarto de hotel, acho que é quarto 104, alguma coisa assim. De qualquer forma, o Creep é bom, hein? O Creep é muito produção bom. original O primeiro Netflix. é muito bom, o segundo é legal. Não, também. Blumhouse. Blumhouse? Blumhouse. É que aqui O chegou pra gente segundo acho que é na Netflix. O segundo talvez tenha saído direto na Netflix. Mas esse aqui é Blumhouse. Jason Blum ali, dedinho. É realmente bom, vale a Dedinho pena. Muito Jason bom, vale a Blum. pena. Os Faço dois assim. estão na Netflix. pode Esses olhar. eu lembrei mais um, tem um de turismo clandestino chamado The House October Builds, sobre The House October Builds. sobre aquelas atrações Que não é o extremas de Halloween, que você até assina autorização para que toquem em você. Tem isso nos Estados Unidos, então não é tão bom quanto poderia, porém é curioso para você saber que existe esse mundo, que foi o que aconteceu. Esses filmes fazem isso às vezes. Eu acho legal, o Found Footage geralmente ele pega essas lendas urbanas ou coisas que você ouviu falar na internet, coisas que e você aí pega transforma como... num filme. Principalmente esses que falam de alienígena. Alienígena, coisa da Deep Web e tal, porque ele traz essa realismo assim para uma coisa que você já ouviu falar, e alguém foi lá, fez um filme com a câmera e aumenta essa imersão. Aquele que a gente estava comentando lá do pessoal que foi gravar o Found Footage lá naquele lugar na Rússia, no Dyatlov Pass, que as pessoas bom pra caramba. que as pessoas sumiram também lá, que teve aquele caso das pessoas parecendo queimadas, Isso. né? E falando em Deep Web, tem o Unfriended, de Amizade Desfeita, que já tá no segundo. Eu espero que vire franquia, porque o potencial é infinito. E porque o Maxon espera que tudo vire franquia. Eu espero mesmo, cara. Tipo, a gente não tem muitas franquias de terror. E por falar em Deep Eu Web... quero ver no cinema esses filmes, pô. Eu acho poucos, né, vão pro cinema. Eu não Pois sei é. por quê. Porque eles são bom lucrativos. O primeiro foi, o segundo não, Fossem né? pro- A Amizade Desfeita foi lançado aqui pela Universal. Infelizmente o segundo não, mas eu espero que tenha mais, porque tem muita temática. Shyamalan. A A visita, bom O pra Shyamalan, caramba. eu acho então, eu não gosto muito, mas foi a volta dele pro terror, foi com o Found Footage. Eu acho bem legal. Que ele fez amizade com o Jason Blum ali, e gerou o Fragmentado, etc e E tal. depois gerou um vidro. De qualquer forma, tipo, a visita vale a pena pra quem gosta Olha, de de- ver. Qual a maior decepção do ano? Vidro ou Godzilla? Rapaz, Godzilla. Vidrozilla. Godzilla de vidro. Godidro. E você, fã do horror, qual que é o seu found footage preferido? Tem algum que passou batido por aqui? Escreve aí, não vai ser o show mala, né? Aí vocês não falaram de tal coisa. Estamos aí 40 minutos falando de filme. Lógico que são 585 filmes de terror found footage no IMDb. Não teria programa pra tudo isso. A nossa seleção é muito pessoal, aí quer saber de vocês. Né? Exatamente. E aproveita também, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar a notificação, siga a gente nas redes sociais, tem os outros vídeos, tem o podcast, tem o Instagram, também com muito conteúdo bacana de terror pra você. Eu acho que Bruxa de Blair foi 20 anos bem comemorados, Com tivemos certeza. esses 2 episódios. Tem que comemorar os 21 anos, os 22 anos, tem que comemorar. Todo ano tem que comemorar a Blair, Bruxa de Blair. A existência da Bruxa de Blair. Todo ano. O Pontual, tá certo. Isso não é um ataque, Guilherme. A gente se vê no próximo episódio. Fã do horror, um abraço. Tchau.